Fala Drivers! Estamos aqui hoje para falar de equipamento de segurança. E não tem como não começar pelo macacão. O macacão é o que cobre basicamente todo o nosso corpo. É o que nos protege no caso de um impacto, no caso de um capotamento, onde a gente acaba se esfregando, vamos dizer assim, no asfalto. Ele tem que ser feito de um material resistente à abrasividade, até porque a gente tem muita fricção do seu corpo com um banco, com as barrinhas em alguns casos, e no caso do acidente, obviamente, com possivelmente o asfalto. Outra coisa para você sempre observar no macacão, tá? Você tem que saber qual é o tecido e para qual é a indicação dele. Tem alguns tipos de macacão para alguns tipos de automobilismo. Então, no caso desse aqui, que é o macacão que eu geralmente uso para andar de kart, ele é um macacão para kart com tecido anti-abrasivo. Já para andar de forma, turismo, qualquer categoria que seja em autódromo, você tem que comprar um macacão de Nomex. O material de Nomex é um material anti-chamas e ele é super importante no caso de você estar preso dentro de um acidente onde o carro venha pegar fogo. Tá? Para quem não lembra, o Romain Grosjean foi salvo muito em função de todo o equipamento de segurança dele, que era no material de Nomex. Outra coisa que é muito importante observar: é importantíssimo você ter no seu macacão nome e tipo sanguíneo. Por quê? Novamente, num caso de acidente grave, onde você esteja desacordado ou qualquer que seja o motivo, o socorrista, o médico, ele pode saber com quem ele está tratando e qual é o seu tipo sanguíneo se você precisar de uma transfusão de sangue de forma emergencial. Então, por favor, não esqueçam desse detalhe, que é muito importante. Outro detalhe para quem busca competir em campeonatos nacionais, campeonatos que possuem fiscalização da parte do equipamento de segurança, vocês têm que estar sempre atentos à homologação do equipamento. Ele tem uma homologação aqui atrás da gola, vamos dizer assim, e tem o selo holográfico também na parte interna, tá bom? Então acompanhem e observem se você tem isso no seu macacão para fazer as competições nacionais. Para quem anda de renta, alguns outros campeonatos estaduais, não é necessário isso, mas é sempre importante ter, porque aí você sabe que seu macacão está dentro da conformidade da FIA. O próximo item é a sapatilha. A sapatilha para o kart em si, ela não necessita do material de Nomex, obviamente, mas é muito importante que ela seja de um material bem flexível e geralmente a gente prefere um solado um pouco mais fino para você ter melhor sensibilidade do seu pé no pedal. Outra coisa que é extremamente importante é essa borrachinha aqui atrás, né, no calcanhar. É importante que ela esteja com a borracha, vamos dizer assim, em dia, não esteja muito desgastada, para ela dar uma tração do seu calcanhar sem que ele fique balançando no chassi. Tá? Então é muito importante esses dois itens. Outro detalhe importante é, para quem vai andar na chuva ou acaba correndo na chuva, tem alguns protetores de sapatilha, de plástico e de alguns outros materiais, que de novo, você tem que tomar cuidado porque ele precisa ter um solado de borracha para você ter essa aderência com o pedal do seu kart. Para os carros, para as pessoas que concorrem no automobilismo, forma, turismo, etc., aí sim é importantíssimo o material de Nomex em casos de chamas. E também é importante, novamente, essa borrachinha aqui atrás para você ter um ponto de apoio bem fixo. Né? Você está falando de forças G consideráveis, trepidações, ondulações na pista e o seu pé tende a ficar balançando, vamos dizer assim, quicando dentro do carro ou do kart. E se você não tem esse ponto aqui atrás de tração, ele fica ainda mais solto, você perde sensibilidade e acaba se prejudicando na sua guiada. Próximo item, as luvas. Como vocês podem ver, você obviamente precisa de um par, né? Vamos dizer assim. Para o kart, novamente, é um material um pouco mais simples. Eu particularmente prefiro de uma luva um pouco mais fina, porque ele me dá melhor sensibilidade se eu quero, tanto na empunhadura do volante e principalmente se eu vou carburar o meu kart. Se você tem um material muito grosso na sua luva de kart, você acaba perdendo a sensibilidade da agulha e dificulta esse trabalho de carburar o seu kart. É um produto relativamente simples. Nesse caso, a gente tem uns insertos aqui de emborrachado, vamos dizer assim, de novo, para trazer um pouco mais de tração, para a luva não ficar escorregando no volante. Então, isso também é um detalhe importante a ser observado. Novamente, para os pilotos que vão competir no automobilismo com forma, turismo e outras categorias de autódromo, procurem sempre, é necessário que seja de Nomex. Outro item extremamente importante, protetor de costela. Como vocês podem observar, desse lado está tudo certinho, mas quando a gente transfere para esse lado, você vê que ele tem bastante impacto sofrido. O que é isso? Isso, na verdade, é o movimento do seu corpo no kart conforme você vai fazendo a curva e a fricção do seu corpo com o banco do kart. Todos sabem que para a gente fixar o banco, que geralmente é de fibra de vidro, no chassi,
a gente utiliza uns parafusos que ficam para dentro, vamos dizer assim, do banco. E isso acaba gerando esse desgaste no material e precisa estar aqui para proteger em vez de ser, né, a sua costela está sendo danificada. A grande maioria dos pilotos que já andam de kart há um bom tempo, estão começando, sabe que a primeira parte do corpo a reclamar depois de uma sessão longa de treino tende a ser a costela, principalmente se ela não está calejada ou se você não está protegido em relação ao protetor de costela. Então, cuidem bem delas, porque andar com a costela quebrada não é fácil, atrapalha até na respiração. Para finalizar, o capacete. O capacete ele é a identidade visual do piloto. Vocês podem observar que pilotos que têm muito tempo de carreira, ele começa com um desenho, ele vai evoluindo esse desenho, esse layout do capacete no decorrer da carreira dele, mas o design básico, o conceito básico geralmente se mantém, exceto em casos quando vai fazer uma pintura comemorativa ou algo do gênero. E o que é importante no capacete? Ele protege uma coisa muito importante, a sua cabeça. No meu caso aqui, é o capacete que eu uso até para algumas competições de turismo. Então ele é um material de Nomex internamente, tá? Um pouco diferente do material de kart. O material para kart geralmente aqui é um pouco emborrachado, em vez de ser só no tecido. E obviamente o meu tem o rádio acoplado. O que é extremamente importante no capacete? Ser marcas conhecidas, marcas homologadas pela FIA, que façam um teste de segurança de quanto ele aguenta de impacto. Então, até mesmo, por exemplo, aqui um capacete Arai, ele tem modelos diferentes para sofrer impactos diferentes. Então, o do kart, que geralmente é um modelo um pouco mais simples, porque a velocidade é menor, ele tem um tipo de composição. Os carros de Fórmula, por exemplo, que ficam com a cabeça exposta, no caso da Fórmula 1 especificamente falando, o material já é de fibra de carbono. Então, observem quando vocês forem selecionar, seja da Arai, da Bell, uma outra excelente marca, estilo e alguns outros modelos aí que tem no mundo afora. Outro detalhe importante que eu não tenho aqui, mas é muito importante para a garotada mais jovem: protetor de pescoço. O protetor de pescoço, sem sombra de dúvida, salva vidas. Não é à toa que nos últimos 20 anos foi inclusive imposto, né, o HANS até nas categorias de Fórmula e Turismo. Era uma coisa que era muito comum, sempre foi utilizada no kart nas categorias de base, e eles inventaram o dispositivo HANS para ser utilizado e proteger o pescoço no caso de um impacto. Outro ponto importante também: balaclava. A balaclava no kart ela não é obrigatória, mas no automobilismo, como categorias de Fórmula e Turismo, sim, ela é obrigatória e também tem que ser de Nomex. A balaclava ela protege principalmente do cabelo não vir para o olho, suor e tudo mais. E também no caso de voar algum detrito, né, no kart a gente fica com muita cabeça exposta, o pescoço exposto. Então, se voar um detrito, ele protege também a linha do pescoço, que de vez em quando não é coberta, não é protegida pelo macacão. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Estamos à disposição para tirar dúvidas. Curte, comenta, compartilha e a gente se vê na próxima.